desilusão, desesperança. Tudo isso, quando bate aquele desespero em muitas pessoas, tudo isso pode desaguar no autoextermínio, o que mais comumente conhecemos como suicídio. E nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, onde existe uma campanha a nível nacional em torno da valorização da vida. E esse será o assunto que nós vamos discutir hoje com o nosso convidado, meu querido Tiago Schmidt, ele que faz parte do Grupo da Valorização da Vida da União Espírita Mineira. Boa tarde, meu querido, fique à vontade, é um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast Despertar. Fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Luiz, obrigado, Fabiano, por nos receberem. É uma alegria muito grande estar aqui falando desse tema tão importante, né? Para tentar quebrar tabus, né? Quebrar paradigmas, porque, querendo ou não, o tema de valorização da vida, o sofrimento mental ainda é um tabu. A gente fala muito do sofrimento, às vezes, da alma de uma maneira reticente. Mas ninguém questiona quando alguém quebra uma perna. E quando a gente quebra um coração? Como é que a gente reflete e lida com isso, né? Gostou, Fabiano, dessa introdução? Uai, isso aí já dá um corte. Já dá um corte, bom. Ô, Tiago, bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença. E por falar desse, igual você mesmo disse, desse assunto tão importante, um assunto que às vezes ainda as pessoas não querem falar sobre ele. E por isso nós tivemos essa campanha aí do Setembro Amarelo, para a gente poder desmistificar e mostrar que realmente é uma situação que precisa da nossa atenção, né? Então eu deixo aqui aberto aqui o nosso podcast para a gente desvendar aqui esse tabu, esse mistério aqui em volta desse tema tão importante, né? Mas já que a gente falou sobre o Setembro Amarelo, o que é o Setembro Amarelo? Assim, como que surgiu essa iniciativa de ter esse Setembro Amarelo? Você pode falar um pouquinho pra gente? A ideia, em essência, basicamente, é a gente tratar das dores da alma, com tranquilidade, sem medo, sem preconceitos, sabendo que elas existem, que elas são reais, e que a gente tem que lidar com elas como a gente lida com todas as outras dores. Vindo pra cá, estava ouvindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, em que ela nos descreve como seres duais. Tudo tem uma dualidade, né? Frio, quente, Sim. amargo, doce. E ela vai falar que a dor, né? Ela está num paralelo ali com o prazer, com as alegrias da vida. E que faz parte da vida ter dor. Quando a gente tem uma dor mais profunda, a gente tem que saber dos porquês dessa dor, olhar para ela, compreendê-la, abraçá-la, com certeza tratá-la, né? É isso aí. Ô, Tiago, e você teria assim você que está trabalhando aqui à frente dessa grande campanha nacional, você teria números para poder nos mostrar de suicídios, como é que funciona isso aí? Os números são alarmantes, por isso que a campanha foi criada, porque no mundo quase 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. No Brasil esse número está em crescimento, desde a década de 80 o número vem crescendo ano a ano, atingindo quase 15 mil pessoas por ano. Entre os jovens está crescendo, então é um fenômeno que atinge homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Então nós temos que preocupar e atender, falar sobre esse tema, sobre todas as faixas etárias. É uma palestra, é uma fala que a gente tem que conscientizar o jovem, conscientizar o idoso sobre a importância de viver, de valorizar a vida, de querer viver, né? Sim. Eu lembro que o nosso querido Divaldo, né? Ele chegou a comentar que a nossa próxima pandemia seria o suicídio, né? E isso chega a ficar assim, uma preocupação muito grande para a gente, exatamente porque você viu que isso vem acontecendo realmente, né? E cada vez mais em cidades pequenas, que a gente não viu muito essa situação, está sendo muito recorrente, né? Por isso que esse tema de valorização da vida é tão importante, né, Tiago? Né, Luiz? A gente deve dar realmente muita atenção com isso. Agora, assim, você falou de dor emocional, né? Das dores emocionais. Isso leva muitas pessoas, às vezes, a pensar nessa questão de autoextermínio, de suicídio, né? Falando agora um pouco assim, do espiritismo, ele consegue enxergar de uma forma diferente essa dor emocional? Pode ajudar de alguma forma essas pessoas que estão passando por essa situação? O espiritismo é o consolador prometido, né?
aquele que consola. E todo aquele que consola tende a levar conforto, esperança. O oposto da desesperança é a esperança. O Espiritismo, quando você o compreende, estuda a doutrina, lê uma obra consoladora de um Chico Xavier, você se sente consolado, você se sente confortado, você compreende a realidade da vida, a plenitude da vida, a infinitude da vida. Isso. Que nada termina, né? Nada. A vida é eterna, o amor é eterno, o corpo é passageiro, mas o espírito é imortal. Quando você vai compreendendo esses elementos básicos que a doutrina espírita nos traz, a gente vai ampliando a visão, vai mudando o olhar sobre a vida. O que antes era uma dor que nos derrubava passa a ser simplesmente mais uma dor que a gente vai enfrentar, superar, aprender, Começa a compreender. Melhor, evoluir né? com ela, compreendendo, né? Então essa compreensão sobre a dor é uma das grandes chaves que o Espiritismo nos fornece para superar essas dores da alma, né? O Espiritismo trata muito bem em suas obras sobre os porquês da dor, as suas necessidades, os seus meandros, as suas causas. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas das aflições, causas anteriores e atuais das aflições, bem-aventurados os aflitos. Vai tratar muito bem, Kardec trata muito bem sobre os porquês dos sofrimentos, remetendo a causas de hoje e causas do pretérito, fazendo uma dissertação, correndo muito bem a respeito do porquê que a gente sofre. A gente acha que, né, Deus quer que a gente sofra. Não, Deus quer que a gente seja feliz. Sim. Deus é amor. O amor apaga a multidão dos pecados. Porém, a gente, por escolhas, por hábitos ainda não muito felizes, a gente tende a, às vezes, sofrer um pouquinho. Mas a nossa meta é evoluir e superar essas dores com alegria, com motivação, né? Ô, Tiago, a doutrina espírita faz tudo isso que você está falando, né? Ela oferece toda essa oportunidade de reflexão, como você fez a introdução aí, sobre a respeito do Consolador Prometido. Mas nessa época do setembro, né? Setembro Amarelo, existe um direcionamento maior nesse sentido, né? Da temática. E esse grupo que você faz parte, quais são as diretrizes que vocês recebem? Conta um pouquinho desse trabalho aí, dentro desse grupo de valorização da vida que você pertence. É um grupo criado no âmbito da Federação Espírita Brasileira, que reverberou para todos os estados. Hoje a União Espírita Mineira abraçou o movimento desde 2023, tem um grupo de trabalho específico, e o objetivo é falar sobre esse tema o ano inteiro, mas com especial destaque também no mês de setembro, devido a essa campanha mundial do Setembro Amarelo. Então a meta é falar sobre. A OMS incentiva a falar sobre a temática do autoextermínio, porque quando a gente fala sobre algo, a gente compreende aquilo. Quando a gente ignora, a coisa vai para debaixo do tapete, mais dia menos dia, eclode. Ela surge. Ela surge. Então, ignorar um fenômeno, ignorar um acontecimento, não é o ideal. Engraçado que ele está falando, Fabiano. A gente vê, né, no movimento espírita, alguns setores não gostam de tratar dessa temática de forma tão direta nas casas espíritas. Isso é um grande erro. Concorda? Sim, porque existem vários tipos de abordagem. Uma é aquela abordagem que condena, que julga, que põe o dedo na ferida. E este não é o nosso objetivo. Não julgueis é um dos mandamentos do mestre. A nossa meta é amparar, falar para esclarecer, consolar para amparar aquele que está em dor, que está em sofrimento. Então, quando eu falo da minha dor, eu coloco ela para fora. Sim. Quando eu externalizo aquilo que eu estou sentindo, é uma das formas de tratamento. E a conversa, o atendimento fraterno na casa espírita é muito importante para que chegue esse momento aí. Importantíssimo. É uma das terapêuticas que a doutrina espírita tem para atender aquele que está em sofrimento, né? Atender ele com carinho, com olhar. Legal. A gente vê que no meio familiar, porque o pessoal de casa, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento que nós estamos falando aqui, ainda não conheceu esses aspectos da doutrina espírita, então não sabe lidar com essa condição, né, dessa questão que a gente está falando aqui sobre o autoextermínio. Né? Não sabe lidar. Não sabe lidar. Como que eu poderia ajudar para as pessoas de casa que passam por uma situação dessa, ou ter algum ente querido que está passando por Só para complementar, porque às vezes tem pessoas que avisam, dão sinais, ameaçam, e outras ficam no silêncio. Então, às vezes, é muito difícil você identificar um real sinal. Isso. Qual é o nosso comportamento como cristão, como espírita, que não estamos acostumados a lidar com esse problema? Ótimas perguntas. Ofereça ajuda. Não se omita.
Não fique esperando a pessoa tomar iniciativa, porque às vezes a pessoa está no fundo do poço. E muitas vezes ela está, né, um sentimento ali de derrota. A gente Você não tem quer ficar. O pai às vezes não quer nem tocar no assunto, né? Pra não melindrar e não toca no assunto. ofereça ajuda, se coloque disponível. Tem algo que eu possa fazer por você? Olhe no olho da pessoa. boa. Se mostre presente, né? Boa. Tire ela da sensação de solidão. Porque um dos grandes fatores que leva a pessoa a esse sentimento de desesperança é se sentir sozinha, se sentir sem auxílio, que não vai ser amparada, que aquela dor não vai passar. E a gente sabe que tudo passa. Tudo passa. Tudo se modifica. Então, quando a gente oferece ajuda, a gente dá para a pessoa talvez Porque às vezes a pessoa braço não, amigo, né? às vezes a pessoa não tem a iniciativa de pedir a ajuda, né? Às vezes a gente, observando esses aspectos, a gente pode oferecer. E existe aquela situação também que às vezes a gente depara muito, é que a pessoa demonstra realmente uma situação e o familiar ou quem está mais próximo não leva aquilo em consideração, né? Tipo, antigamente tinha muito disso, falar assim, isso é coisa de gente à toa, vai arrumar um serviço. Não é, não... Querendo chamar atenção, coisas Isso, né? São mitos do suicídio, né? Que a gente fala, que a gente trabalha também. Desmistificar alguns mitos. Tá querendo chamar atenção, não vai fazer, tá de mimimi. Não, a pessoa tá com uma dor. Quem fala não faz. Isso são mitos. Quem tá com uma dor, a gente não tá aqui para julgar a dor e comparar a dor de ninguém. Cada um sente as próprias dores com seus padrões, suas perspectivas de vida. A gente não compara a dor, a gente acolhe a dor. A gente consola a dor. E faz com que a pessoa compreenda aquela dor que ela tem e possa, por si só, sair dela. Esse é o nosso objetivo, fazer com que a pessoa, com as próprias forças, saia daquela situação que ela se encontra. E aí, respondendo à pergunta do Luiz, sobre fatores que podem chamar a nossa atenção, tem alguns fatores verbais, às vezes a pessoa fala, tô desanimado, não quero fazer mais nada, deixa de fazer coisas que gostava, a pessoa fazia coisas que gostava, para de fazer, muda hábitos de uma forma muito drástica, passa a dormir até muito tarde, passa a comer mais ou comer muito menos. Ela muda de comportamentos de uma forma muito extrema. Importante. Passa a usar substâncias entorpecentes de uma maneira desequilibrada. Então, alguns sinais que a gente tem que... Opa, a pessoa mudou muito o comportamento. Saiu muito do normal, né? Saiu do padrão que eu a conheço. Padrão. Por que ela está naquele padrão Luiz de comportamento e agora o Luiz é outro? O que está acontecendo? Chega para a pessoa e pergunta, o que está acontecendo? Você mudou tanto? Tem algo se passando com você? E ouve, né? E ouve. Não julga, né? Deixa ela falar. Ouvir é a palavra. Eu vou contar um fato mais rápido, mas eu não vou contar, obviamente. Nós tínhamos em nossa casa espírita uma pessoa que frequentava, já tem uns bons 5, 6 anos, e do nada ele começou a ficar de forma silenciosa nas reuniões, sabe? E a gente achava que estava com algum tipo de problema, ou uma depressão, ou uma tristeza, etc. Aí ele sumia, um tempo depois voltava, e ele foi ficando apagado, sabe, mais no canto. E, enfim, resumindo, passou um tempo, sumiu de tudo, e depois veio a notícia que ele tinha suicidado. Rapaz, isso deu para mim isso deu em mim assim, um sentimento de impotência. Não é um sentimento de culpa, mas um sentimento assim, puxa vida. Será que eu não poderia ter feito algo? Eu não deveria ter visto aquilo ali? Eu fiquei com essa situação. Exatamente por isso que eu volto nos sinais silenciosos. Isso. Esses sinais silenciosos muitas vezes são sinais comportamentais. Mudanças de hábitos, mudanças de rotina, deixa de fazer coisas que gosta, a pessoa passa a não sair às vezes do quarto, não sair mais de casa, não se relaciona mais com um amigo, fica mais calado, mais introspectivo. Então, quando esses sinais aparecem, a gente tem que tomar atitude e oferecer ajuda. A pessoa às vezes está meio retraída, mas a gente tem que ficar ali, próximo. Sobretudo quando você tem mais intimidade, quando é algum familiar seu, insista. Vai lá, leva um cafezinho. Nós mineiros gostamos, né, de levar um cafezinho com bolo. Vai lá bater um papo com a pessoa, acolher ela, chamar ela para sair de casa, oferecer ajuda para ela, porque a pessoa mexer com ela, tirar ela da zona do conforto. Isso, porque quando a pessoa passa a sentir novamente um sentimento de pertencimento e de utilidade de si própria, ela vai resgatando uma razão de viver. Então, quando ela tá desiludida, quando ela tá solitária, ela acha que a vida não vale a pena, que não serve para nada, que ninguém gosta dela. E aí quando a gente pede ajuda para ela para fazer algo, mesmo que você não esteja precisando daquela ajuda, mas peça. Sabe que a pessoa é boa em alguma coisa? Ocupá-la. Isso. Dê vazão para ela ela fazer algo, né? Porque tem aquele ditado máximo, né? Oficina vazia, mente vazia. Sentir-se útil, já precisa sentir-se útil. Isso.
Então é importante a gente dar essa ocupação para a pessoa, dar este movimento nela, dar um choque de sair da rotina ali, que às vezes ela vai se colocando, e ela precisa de ajuda. E ofereça ajuda. E a gente tem que lembrar também que a questão do autodetermínio e da saúde mental é uma questão de saúde pública. Então ofereça tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, porque tem tratamentos já para ser tratados com medicamentos se for o caso, Sim, com psicólogo claro. se for o caso. O profissional da saúde vai analisar a situação e ver qual a melhor intervenção. Nós espíritas intervemos com a parte espiritual, com a parte consoladora, mas o ideal é casar as duas frentes. O tratamento médico com o tratamento espiritual, vamos assim dizer, para que aquela pessoa tenha todo o amparo possível. Falando de casar as duas coisas, né? É muito importante, então, a gente, assim, colocando em todas as vertentes religiosas, porque às vezes o pessoal que está em casa, às vezes, se identifica com uma outra religião, uma outra doutrina. A fé é muito importante, né? Tipo, a pessoa acreditar que existe algo maior que possa estar auxiliando a ela, né? Porque eu percebo que a pessoa que às vezes se afasta um pouco nessa parte espiritual, ela se sente sozinha, né? Sem um amparo. Então a fé é muito importante. Eu diria que para mim é importantíssimo e para quem lida com esse tratamento também é um grande auxiliar, é um grande amigo. A fé é aquele sentimento que te mantém conectado com o mais alto. Então, quando você acredita em algo, tem uma fé no futuro, é um termômetro ali para se manter firme, caminhando. E Kardec vai dizer que um dos grandes motivos do aumento dos suicídios é o materialismo exacerbado. Aquela pessoa que não acredita em nada do âmbito espiritual. Ela Não somente acredita matéria. que tem uma continuidade, Que a vida que sentido morreu, faz, acabou. né? Morreu, acabou. É. Kardec vai dizer, esse pensamento de morreu, acabou, é um dos grandes inimigos da espiritualidade, do espiritualismo como um todo, que o espiritismo, inclusive, tem que combater. Combateremos o materialismo, e que as religiões, de um modo geral, também tem que combater. Combater aquela visão de que é só matéria, que é só essa existência, que aquela coisa vai acabar. Né? Talvez por isso aí potencialize. Vou acabar logo com isso. Com isso o quê? Com isso. Acabar logo com isso é o suicídio. Então, se ela tem uma visão de continuidade, de vida futura, não adianta eu acabar com isso, porque vai vir o isso 2. É interessante essa visão que o Luiz colocou, porque existe um aspecto assim, às vezes a pessoa ela não quer acabar com a vida. Com aquele sofrimento. Ela quer acabar com o sofrimento daquela hora. Você falou a palavra certa. Daquela hora. Ela se entorpece daquele pensamento e ela quer simplesmente que aquele momento de dor saia. Quer acabar com a dor, né? Com a dor. Quer acabar com a dor. E às vezes uma dor que ela não tem uma raiz, pode até ter, mas assim, naquele momento ela fala assim, não, eu quero acabar com este momento. E não consegue ter essa visão que a gente colocou aqui de uma continuidade, de que tudo passa, que você falou, né? Sim. Que pode contar com o auxílio Você tem essa percepção? Família, né? É um dos elementos. A pessoa quer acabar com aquela dor, né? Ela não quer morrer, ela quer mudar de vida, que ela sai daquela situação que ela está para ir para uma outra. Talvez esse outro local que ela vá não exista nada, ou a dor ou passe. talvez ele não para ele é uma outra dor, não aquela que ele está sentindo naquele momento. Ele quer sair de onde ele está. Como ele não conhece aquela outra dor, para ele falar, lá eu vejo o que eu vou fazer, mas dessa aqui eu vou me livrar. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente sabe que pode ser uma dor pior depois, né? As dores, como a própria Lucilena Galvão fala, vão existir sempre na nossa vida. Enquanto nós estivermos respirando, teremos dores, dos mais diversos tipos. Só que a gente enxerga a dor ainda com um olhar muito negativo. E longe de ser masoquista e de querer exaltar a dor tem a sua finalidade. Vou citar um exemplo físico. Quando a gente começa a fazer um exercício físico, vai para academia, faz um esporte, uma caminhada, uma corrida, a gente vai sentir dor no corpo, nas pernas. Mas aquela dor é necessária para a gente sair mais forte em termos de musculatura. Você rompe as suas fibras musculares ali e fica mais forte fisicamente. Se não fosse aquela dor, você não se fortaleceria. Se você vai começar a estudar para uma prova, para um concurso, para passar no vestibular, entrar na universidade, a cabeça vai doer, você vai estudar, no final do dia você vai estar com a cabeça cheia, você não vai estar sentindo bem. Mas aquela dor é necessária para que novos conhecimentos adentrem a mente. O mesmo se vale com o espírito.
para que a gente saia das nossas zonas de estagnação e se amplifique, se mova para novos locais, às vezes a dor é necessária. Sim. O amor seria um instrumento ideal para que a gente se movimentasse através dele. Mas nós temos ainda muita reticência e muito receio de amar. Nós amamos só um pouquinho. Nós amamos. Ainda não sabemos. Temos muita dificuldade em amar. Dificuldade em amar. E aí, como a gente não ama em plenitude, a gente necessita do auxílio da dor para que a gente se mova, para que a gente se caminhe, para que a gente saia das nossas zonas de estagnação. Quando a gente aprender a amar, na plenitude dita pelo Cristo, um amor amplo, irrestrito, sem julgamento, sem preconceito, sem creda, sem fronteiras. Isso. Quando o nosso amor ampliar as fronteiras humanas, a gente vai cada vez menos necessitar menos da dor. Tanto é que o próprio Cristo falou, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Exato. É essa a vida. O Espiritismo explica muito bem, né? Kardec explica muito bem que os mundos já felizes, que a Terra ainda não faz parte, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais sofrimento. A Terra está numa transição planetária, chegando, subindo, para que um dia a gente não tenha mais dor no planeta Terra. Um dia a gente não vai ter mais dor. Quando? Quando a gente aprender de fato a amar. Ô, Tiago, decepção amorosa é um desencadeador para o suicídio? Com certeza. Decepção amorosa, o luto, perdas. As perdas de sentimento de um modo geral. Porque a pessoa acha que perdeu algo, né? A decepção amorosa, ela, nossa, colocava todas as minhas fichas naquela pessoa. E ela me iludiu, me decepcionou, me traiu. Nossa, minha vida não vai ter mais sentido. Porque ela tira o sentido existencial de si e põe no outro. É um dos grandes erros que a gente comete. Nós temos que nos amar em primeiro lugar. E ter o outro como um grande companheiro, como um auxiliar, como um companheiro de jornada. Enquanto ele estiver do meu lado, caminhando comigo, me amando, fazendo as coisas que a gente gosta, ótimo, a gente vai estar junto. Pode ser que um dia, por N razões, por N motivos, a gente não esteja mais junto. Mas não acaba. Aquele relacionamento, o amor que se teve ali não se desfaz, né? Os vínculos do amor. Às vezes a gente tinha apego, tinha ciúme, tinha desejos materialistas, que a gente achava que era amor, mas na verdade era possessão, apego, né? era o apego, era posse. Eu achava que o outro era meu. Então não era amor, a gente confundia, né? Como diz a música, não era amor, não era cilada, né? Verdade. Ô, Tiago, é interessante porque nós falamos de algumas, acabamos de falar de algumas situações, né, que podem levar ao autoextermínio, a esses sentimentos. Eu vejo assim muito hoje também a questão da solidão, né? A solidão e a gente percebe que as pessoas estão solitárias com outras pessoas. Não é a solidão de estar ali sozinha, mas o sentimento de estar no meio de várias pessoas e ainda assim se sentir sozinha, né? Essa solidão hoje pode ser assim, um grande desencadeador de suicídio. Com certeza, Fabiano. Hoje de manhã eu estava lendo uma notícia, até inclusive mandei para o Luiz. Isso é uma pesquisa recente de um jornal americano que 1 em cada 6 jovens dos Estados Unidos se sente sozinho. Olha se só, sente solitário. que estatística elevada. Elevadíssimo. 1 a cada 6, Luiz. 1 a cada 6. E olha só o que é que vem aí. E aí, Pessoal de casa tá aí, ó, tá vendo? Nós temos que ficar atentos. e aí esse fenômeno da solidão se contrapõe às redes sociais, né? Que tá todo mundo conectado, tá todo mundo junto, mas sozinho. Tamo aqui nos vendo na internet, tamo na rede social, no YouTube, mas se sentindo sozinho. Cada vez mais, né? Isso guarda relação direta com o fenômeno do individualismo, ser materialista, de focar somente em si. Nós temos que modificar a nossa visão de mundo e passar a olhar para o outro. Nós somos seres sociais. A lei de sociedade é uma das leis que nos regem. E não estamos comportando como se fôssemos seres sociais. Nós estamos somente pensando no meu, aquele sentimento egocentrista, ególatra, né, que pensa só em si. Isso é adoecedor e isso te derruba. Nós temos que romper com esse padrão individualista de mundo e pensar fraternalmente, olhar para o outro, olhar para a dor do outro, auxiliar a dor do outro quando ele tiver em dificuldade, porque um dia eu vou precisar se auxiliar também. No dia que minha dor bater mais forte, eu vou ligar, ô Luiz, vem cá me ajudar, tô precisando, não tô legal. A gente precisa ter essa rede de apoio. E ter rede de apoio é um dos fatores de auxílio para a prevenção do suicídio.
Quando o bicho pegar, quando a coisa apertar, quem que eu vou ligar? Quem que é aquela pessoa que eu vou ligar às 3 horas da manhã, né? Ah, Thiago, não tô pensando em ninguém neste momento aqui. Não tem ninguém para ligar às 3 horas da manhã. Sou uma pessoa sozinha no mundo. Não é. CVV, 188, Centro de Valorização da Vida. Pode ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vai ter alguém lá para te ouvir, para te escutar, para você desabafar. E, obviamente, procure locais que você se sinta bem, seja a casa espírita, seja sua igreja, seja a associação de bairro, seja qualquer instituição que você se sinta acolhido. Busque algo que seja afim. Voltando à palestra da Lucilena Galvão, que eu estava ouvindo no início, ela disse que logo no início que ela estudava filosofia, ela pegou, um professor dela virou e perguntou para ela com 23 anos, o que te faz feliz? Assustou assim, não conseguiu responder. E aí eu pergunto para quem está em casa, o que te faz feliz? É isso Coloca que você aqui deve nos colocar. comentários. Pessoal de casa, comenta aqui. Boa pergunta aí, ó. O que te faz feliz? Coloca aqui pra gente. E aí ela foi percebendo que boa parte das coisas que ela fazia ao longo do dia não é porque elas faziam bem, é porque eram padrões sociais que ela foi simplesmente aceitando. Ah, porque todo mundo ia pro happy hour, ela ia pro happy hour. E ela nem bebia. Ah, porque todo mundo ia pra tal festa, ela ia pra tal festa. E ela se sentia deslocada, mas não se sentia feliz. E se sentia sozinha, no meio de tantos, no meio de muitos. Nós temos que buscar aquilo que nos conecta com algo maior, que nos dê razão de ser, que dê sentido à vida. E todo mundo tem aquela coisa que gosta. Cuidar de uma planta, cuidar do animal, ler um livro, viajar, fazer atividades físicas, ouvir uma boa música, conversar com amigos, fazer uma visitinha para comer um pão de queijo, tomar um café. Sempre tem algo que nos dá uma aquecidinha no coração e deixa o coração mais leve. E a gente tem que fazer mais isso, né? Para que isso seja fortalecido em nós. Deixa eu comentar 2 coisas que você falou aí que eu achei muito importante. Rede de apoio e conectar com o que te faz feliz. A rede de apoio realmente é muito importante. Quando às vezes uma pessoa está adoentada e a família entende isso e encara aquilo ali como um problema para ser resolvido, essa rede de apoio é importantíssima. Família e amigos. Seria isso? Isso, é isso. Granjeais amigos com as riquezas da iniquidade, já nos disse Jesus. Que todos saibam seu papel ali. Temos que ter amigos, buscar fazer amigos e conectar. Ah, Thiago, eu estou em dificuldade de me relacionar, sou muito antissocial, sou muito fechado, beleza. Mas tenta, faz um esforço ali de participar de algum grupo. Vai ter algo que você é afim, um grupo de jogos, de RPG, alguma coisa que vai te conectar consigo próprio. Ter essa rede familiar, ou a rede da casa espírita, ou a rede da igreja, ou a rede do clube de jogos, ou a rede de esportes, alguma rede, algum núcleo ali que você se encaixa de alguma forma. Busque trabalhar e se conectar com essas pessoas para ter amigos, né? Para ter pessoas que vão te amparar nos momentos de dificuldade. E é importantíssimo que a gente construa esses laços. Agora, eu vou forçar um pouquinho mais a barra aqui. Construir a rede de amigos, a rede de apoio. E se a pessoa, mesmo assim, ó, eu não quero, e ela vai se fechando. Qual o comportamento, por exemplo, dessa rede de apoio? Quando a pessoa não quer ajuda. Ela está realmente adoentada, ela está numa prateleira maior, vamos dizer assim. Estar sempre por perto. Nunca deixar aquela pessoa sozinha. Se eu tô sabendo que você não tá legal, que você tá se isolando, eu vou ficar aí na sua casa de vez em quando, batendo lá, te ligando. A família tem que estar de olho. Não deixar aquela pessoa sozinha mesmo. Ficar, se chegar no monitorando. Ponto, monitorando sempre. Ficar ali, acender a luzinha amarela, acender o radar de monitoramento. E estar sempre por perto. Para mostrar aquela pessoa que ela não está sozinha. E sempre reafirmar isso para ela. Saiba que você não está sozinha. Saiba que você pode contar comigo. Isso fortalece. Fortalece. Isso. É importante eu observar isso porque existem as pessoas que se autoexterminam por situações que a gente colocou aqui que são agudas, né, do momento. Mas existe aquela que vem minando, né, entra num processo de depressão, entra assim num processo de alguma situação emocional mais profunda. E isso ainda também é um mito na sociedade, né? E as pessoas, às vezes, os amigos que estão em casa devem muito prestar atenção nesses fatores e levar isso muito a sério, né, Tiago? E às vezes até procurar, igual você falou anteriormente, uma ajuda profissional, para que às vezes entre com alguma medicação, alguma situação, junto com esse acompanhamento
que a gente faz, né? Fabiano, você falou algo muito importante. O suicídio ele não acontece do dia para noite, ele não se dá de repente. Vai dando sinais. Ele vai dando sinais. E é algo ao longo do tempo, meses, anos, até a pessoa tomar aquela decisão. E nesse intervalo, nessas pequenas coisas que vão minando a pessoa, em regra, ela própria vai ignorando sinais de dores. Ou usa uma máscara naquilo, né? Vai vestindo uma máscara social para tentar se fingir feliz. Vai colocando para debaixo do tapete as pequenas dores que um dia, de pequeno em pequeno, vira uma grande dor. Por isso da importância da gente olhar para as nossas dores, buscar um terapeuta, buscar um psicólogo para desabafar, ou buscar um atendimento fraterno na casa espírita. Não ter vergonha disso, não ter né? vergonha, não ter vergonha, a se abrir. Se eu quebrar uma perna saindo daqui, todo mundo vai me acolher e levar para o hospital para engessar. Ninguém questiona a minha necessidade de tratamento quando eu quebro uma perna. Por que eu vou questionar a necessidade de tratamento quando alguém está com o coração partido? Por que eu vou questionar a dor do outro com o coração desiludido? São preconceitos que a gente tem que superar, acolher, amparar e tratar. O tratamento é fundamental e o tratamento funciona. Então é necessário a gente ter essa consciência. Bacana. Vou voltar na pergunta aqui, que é buscar essa conexão, né, com a pessoa, conectar com o que ela gosta. Então, prestar bastante atenção, seria mais ou menos isso. Por exemplo, a pessoa gosta de alguma coisa. Você sabe, como família, e aquilo ali fica no passado. Buscar essa memória, para buscar a conexão dessa pessoa com o que ela gosta, é que seria a sua dica? Se eu entendi aqui? Uma delas. Uma das dicas é essa: buscar fazer coisas que te deixam feliz, que te façam bem, que te reconectem consigo mesmo. Porque neste processo de tentar agradar os outros e de tentar, às vezes, vestir as máscaras sociais aos quais a gente, às vezes, se submete, por N razões, a gente se desconecta da nossa essência. E quando a gente se desconecta de nós mesmos, nós começamos a nos perder. Uma caminhada que pode gerar depressão, desilusão, dores, automartírios. E a nossa meta é nos conectar com a nossa essência, que é a nossa essência é uma essência de amor, de serviço, de alegria. E trabalhar aquelas coisas que nos estimulam a seguir em frente. Eu lembro de uma palestra que eu assisti também, eu não lembro. Eu acho que foi da Nete Guimarães, se eu não me engano. E ela fala muito cientificamente, né, como que as coisas acontecem, que ela é uma médica e médica neurologista, então ela tem conhecimento de causa. Então ela falava o seguinte, que quando a pessoa estava com esse sentimento já de depressão, nessa situação que ela vai se comovendo, vai se colhendo, né, com ela ali mesma, entrando nesse processo de solidão, e que ela falava que era interessante também por um tratamento, vamos dizer assim, para ajudá-la, que ela se conectasse com uma forma de caridade, com uma caridade que ela quisesse fazer ao outro. Que ela falava que ela se empenhar em ajudar o outro, mesmo ela não estando bem, aquilo voltava para ela com um sentimento bom, e ela ia vendo que ela poderia realmente fazer algo melhor para ela, né? Entraria ali endorfinas, né? Hormônios que motivavam ela, né? Você compreende o que eu quero dizer? Existe essa condição mesmo da caridade nesse favorecimento? Diz que quando o Chico estava nos seus piores dias, nos seus dias de dores, olha que interessante, o Chico também tinha suas dores, né? Que a gente às vezes vê um Chico Xavier da vida e acha que é só alegria. Não, ele falava que tinha dias de muita dificuldade, de muitas dores. Chico narrava que quando estava nos dias mais difíceis, se sentindo mal, meio para baixo, Emmanuel surgia para ele e falava: vamos, Chico, vamos visitar aqueles que sofrem. Não que sofrem mais ou menos que você, vamos visitar outros que sofrem. E aí Chico ia fazer trabalhos de ação social na periferia, visitar pessoas doentes, levar cestas básicas para aqueles que tinham mais necessidades de alimento, ia no hospital levar uma palavra amiga, ia no asilo visitar um velhinho, e passava o dia visitando pessoas que tinham outras dores para além da dele. E ele sempre falava que voltava bem, porque quando ele vai em direção à dor do outro, ele que se consolava. É a lei da causa e efeito, ação e reação. Quando você consola a dor de alguém, consequentemente você também é consolado. Quando a gente ama, a gente também é amado. Quando eu gero conforto para o outro, eu também sou confortado. Vai e volta. Então a caridade é um instrumento maior que o Espiritismo nos coloca como
um mecanismo de salvação, fora da caridade não há salvação. A caridade ela é um instrumental espírita, mas talvez um do instrumental de vida para a gente ressignificar as nossas prioridades. Deixar de olhar somente para si e olhar também para o outro. Vai pro outro. Ô, Thiago, Bacana. você me inspirou a te fazer uma pergunta aqui agora que, como diz o outro, não estava nem no combinado. Tá no script. Você falou aí que quando acontecia esse tipo de pensamento, Emmanuel chamava Chico para poder ver a realidade de dor em outros segmentos. Nós temos informação aqui que você já foi para a África e viu lá muita dor, e viu lá muito sofrimento, algo indizível e incomparável com o que a gente vive aqui. Diante dessa situação que você presenciou, que você viu, você foi em Malawi, Malau, isso. conta para nós lá, se é que você tem esse dado aí, como funciona lá o índice de suicídio lá ante uma dor muitas vezes maior do que a gente presencia aqui. Eu não tenho os dados estatísticos do Sim. Malau em si, Muito mais ou menos. mas é interessante se nós pegarmos os dados estatísticos da OMS no mundo, os números de suicídio são maiores nos países mais ricos. Europa, Japão, Estados Unidos. Brasil, inclusive África entra nisso, está um pouco abaixo do que os países mais ricos. E aí a gente para e pensa, como assim? Porque a África é uma realidade totalmente diferente. Eu lhes asseguro, nós somos ricos, temos muita coisa, temos muitos recursos. Lá não tem água, não tem energia elétrica, não tem perspectiva de trabalho. Mas as pessoas lá sorriem, cantam, dançam, oram. Tem uma vida pulsante por trás. E aí é paradoxalmente, sobre o aspecto da matéria, uma contradição. Se você pensar somente na matéria, você fala, meu Deus, aquela pessoa não tinha nada para estar sorrindo. Ela foi expulsa do país dela, perdeu os seus familiares, não tem o que comer no dia de hoje, não tem um travesseiro para deitar a cabeça, não tem rede elétrica em casa, não tem água encanada e tá vindo aqui dançar e sorrir. Como que pode ela sorrir, às vezes até mais do que eu? E aí a gente se questiona onde estão, né, os nossos tesouros, onde estão as nossas aptidões, as nossas vinculações. Lá a gente percebe que há uma conexão, uma rede de apoio muito forte. Entre eles, Muito forte. ele se fortalece. Ubuntu, que é uma das filosofias africanas, né? Eu sou porque nós somos. Se um amigo aqui está em dificuldade, eu vou auxiliá-lo. Tem uma história muito interessante que a Clarissa, que é a fundadora lá do projeto, lá do Malawi, da Fraternidade Sem Fronteiras, que conta para nós que certa vez ela estava vivendo entre os refugiados, ela ficou 2 anos lá antes da fraternidade chegar, e a família não tinha o que comer, né, durante aquela semana. E ela tinha umas economias guardadas, ela falou, quer saber, antes de eu voltar para o Brasil, eu vou comprar aqui alimento suficiente para dar para todo mundo aqui, eles vão ficar uma semana tranquilos, sem medo do que comer no dia de amanhã. E aí ela comprou, fez uma compra gigantesca, deixou na família no dia seguinte ela foi lá despedir do pessoal, tinha acabado os alimentos todos. Ela, como assim? Ela questionou pro pessoal, né? Como assim? Eu deixei alimentos para vocês aqui, para vocês se alimentarem a semana inteira. E aí um dos amigos dela, que é refugiado, tava lá e virou, Clarissa, como não? Como que eu ia deixar a minha estante cheia de alimentos se meu vizinho aqui tá passando fome? Bacana, né? Tomou? Tá vendo? E é isso aí que você falou, é uma conexão direta e constante com o que faz bem para a pessoa. Então, o que você acabou de dizer aí, alijado do que você falou anteriormente aí sobre estarem sempre felizes, essa conexão de felicidade, mesmo na carência, os conecta de uma tal forma, os fortalece de uma tal forma que afasta a desesperança e a desilusão, por mais absurdo que possa compreender isso. É o milagre do amor. Porque quem faz isso ama. Porque aquela mãe que distribuiu os alimentos ali, ela tinha filhos para alimentar. Mas ela olhou para outra mãe vizinha dela que também estava com filhos que não comia há 3 dias. E os filhos dela tinham comido neste dia. Ela foi e repartiu os alimentos com os outros filhos das outras mães, num olhar ampliado sobre o que é amor. Sobre quem eu devo amar, né? Olha, bicho, eu tô arrepiando. É interessante porque, olhando por esse aspecto, a gente cai muito na questão de o desapego. Como a pessoa não tem muito, ela não tem o apego.
Então, ela tem esse sentimento de doação, Que é a filosofia do Ubuntu. que é a filosofia do. Então, vamos. Nós estamos Bacana. chegando ao final do nosso podcast, do nosso jura? episódio. Eu ia pegar nele aqui, vai ficar para a próxima. Eu vou deixar para você fazer a última pergunta aí. Não, Pode fazer a última pergunta A para ele. pergunta é assim, ó. A gente viu aqui, então, que existe também essas dores da alma, né? Essas dores profundas, não só a mental, mas essas dores muito profundas que hoje assolam a humanidade e a todos aí, né? Eu só queria que ele deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, de fortalecimento, uma mensagem de como que eles poderiam cada vez mais lutar contra essa situação do autoextermínio. E lembrando aqui dessa campanha maravilhosa que é a do Setembro Amarelo, né? Eu Muito só vou necessário. complementar essa pergunta sua para mim não. Vai lá. O que o Espiritismo, o que a doutrina espírita pode contribuir com essa desilusão, essa A desesperança espiritualidade que pode ser uma aliada, né? que o Fabiano coloca aí para nós? Acho que levar para a pessoa que sofre a compreensão de que ela não está sozinha, que ela não precisa carregar a sua cruz sozinha. Jesus já nos legou um exemplo grande lá quando ele deixou que o Cirineu Sim. auxiliasse ele carregar a cruz, num exemplo de humildade ao qual ele se remete a nós. Muitas vezes a gente tem medo de pedir ajuda, tem vergonha de pedir ajuda. Peçamos ajuda. Temos a humildade de saber quando a gente sofre e quando a gente precisa de uma ajuda para levar a nossa cruz. Porque a gente precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem uma falsa crença que a gente faz tudo sozinho. Nós somos seres coletivos, sociais, que necessitamos uns dos outros. Nem mesmo Cristo centralizou em si a divulgação do evangelho. Ele difundiu para todos os seus apóstolos, com aquele que era imperfeito, com aquele que o traía, com aquele que o negaria, e ainda assim ele difundiu. Vai lá, meu amigo, vai e prega, vai e me ajuda. Ele poderia, mas não fez. Nós, nas nossas imperfeições, seríamos melhores que o Cristo? Então, se nem ele o fez, nós temos talvez que desenvolver em nós a humildade e a certeza de que não estamos sozinhos e que podemos sim contar um com os outros. Se não for no seu familiar, se tem muita dificuldade de relacionamento, vai na casa espírita. Lá você vai ser acolhido. Vai na igreja. Vai na igreja. Vai em algum... Vai no templo, vai onde quiser. Vai onde você se sinta bem, onde se sinta acolhido. Vai num grupo de leitura. Vai lá na Nova Acrópole, lá da Lucilene Galvão, se é o que te toca. Isso. Vai onde se sinta bem. Vai lá, vai aprender uma música, vai Isso. procurar aquilo que te preenche, né? Mas vá com essa sensação de que nós precisamos um do outro para seguir vivendo e vivendo bem, com abundância. Bacana demais. E lembrar, né, que tudo isso é passageiro, né? Essa tempestade. Por pior que seja a tempestade, ela é passageira. E nós precisamos, como espíritas, como cristãos, estarmos atentos a esses sinais, a esses microsinais que vão aparecendo. E é interessante, porque o Tiago falou aí do Cirineu, né? E lembrando que o Cirineu, quando ele foi obrigado a carregar a cruz, né? E ele não queria, falou, não, eu tô com pressa, eu tenho um negócio fazendo, não, você vai carregar. E na hora que ele chega lá em cima, ele fala assim, obrigado por ter me oportunizado essa chance de carregar a tua cruz, né? Isso aí dá até um outro podcast. Dá, não dá? Então, o pessoal de casa, ajuda a carregar a cruz do outro, que o mais recompensado somos nós. Meus queridos amigos, chegamos ao final de mais um episódio Despertar Podcast. Esse assunto, valorização da vida, suicídio nesse tempo, né, de setembro, nós precisamos realmente tratar disso com muito carinho, com muito respeito e falar muito, né, discutir e levar em pauta com bastante seriedade e compromisso essas discussões. Nós vamos aqui agradecer ao meu querido Tiago ter vindo aqui, colaborado conosco aqui, nos trouxe aqui bastante informações, conteúdo para muitas reflexões. Isso aí, Thiago. E nós lembramos, pessoal de casa, nós vamos deixar aqui depois nos comentários esses números desses canais de ajuda, do CVV. Lembrei aqui que nós temos o SOS Preces também, que presta muito bem esse trabalho, também de toda forma gratuita, né? A gente vai deixar aqui, se caso souber de alguém que necessita,
passa para eles aí e vamos dar esse help. O CVV 188. 188. 188. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só ligar que você será atendido. Muito bom. Tiago, suas considerações finais, fica à vontade. É uma alegria. Agradeço muito a oportunidade de dar abertura para esse tema tão importante e que a gente possa falar mais sobre isso no nosso dia a dia, sem medo, sem tabu, acolhendo, amparando, que a gente esteja mais atento ao outro que está ao nosso redor, aquele próximo perto de nós, ao nosso próximo, né? Que o nosso olhar sempre fique para ele, o nosso familiar, o nosso companheiro de trabalho, nosso companheiro de escola, de universidade, que a gente esteja mais atento ao outro e não só a si mesmo. Muito obrigado, Thiago. Volte em breve. Vamos fazer outro episódio com ele? Você topa? Agora Bora. virou sócio aqui do Acabou, Despertar. entrou aqui, acabou, Assinou né? aqui. O pessoal de casa já sabe. Assinou aqui, já era, né? Isso aí. Pessoal, então se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com os demais, com os pessoal que você tem familiaridade, comenta aqui o que vocês acharam desse episódio, toca no sininho para receber as próximas notificações. E vamos aguardar, porque vem um episódio interessante aí também, né, Luiz? Isso aí. E- Muito bem. Vamos aguardar e vamos nos despedir, né? Ah, não tô querendo, você tá vendo que eu tô enrolando O papo aqui? tá bom, O papo né, tá cara? bom, Tá né? enrolando pra acabar. Então vamos lá. Pessoal, até o próximo Despertar Podcast. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Até a próxima.